Graça e paz, amém? Feche os teus olhos onde você está. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estamos aqui novamente, Senhor, para glorificar o Teu nome, para implantar o Teu reino, Senhor, nesta terra. Pai, queremos levantar novos obreiros na Tua palavra, Pai, novas pessoas que queiram levar o Teu evangelho ao pobre, ao necessitado, Senhor. Pai, somos embaixadores do Teu reino nesta terra, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, queremos encher esta terra da Tua cultura, Pai, da cultura do céu, encher, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, do Teu poder, da Tua graça. Pai, nós proibimos agora qualquer espírito maligno que queira interferir neste lugar agora, seja quebrado, desfeito, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra satânica contra este lugar, contra estas vidas, seja desfeito agora em nome de Jesus. Pai, peço agora que os Teus anjos acampem ao nosso redor, enche este lugar, que a Tua Shekinah enche aqui agora, Pai, que o Senhor esteja em nós, que o Teu Espírito possa estar falando a este povo, que o Teu Espírito possa estar trazendo revelações ao Teu povo, Pai, para que possam ser edificados na Tua palavra, ser cheios de fé, Pai, e vencer o inimigo, e pisar a cabeça de Satanás. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Abençoa-nos nesta noite, Pai. Abra os ouvidos de quem não está ouvindo, Pai, os olhos de quem não está vendo, para que ouvindo ouça, para que vendo veja, Pai, e com o coração entenda, e sejam salvos de todas as suas aflições, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos já ouviram falar de pré-escolha, ou você foi escolhido no ventre da tua mãe, né? Antes que você se formasse, Deus já te conhecia e já sabia quem era você. Como eu disse outro dia aqui, Deus é o Deus do alfa e do ômega, Deus é o Deus do princípio e do fim. Então eu entendo que Deus fez o mundo do fim para o começo. Deus sabia como ia terminar, então Ele fez o começo. E Ele diz: eu sou o único Deus que te falo o fim antes do começo. Então Deus predeterminou todas as coisas. E quando nós falamos de falar no Espírito, nós falamos aquilo que Deus fala. Quando nós entramos no Espírito de Deus, nós andamos conforme a vontade de Deus, conforme o plano de Deus para a nossa vida nesta terra. E quando nós saímos do Espírito, nós começamos a andar pela carne. E quando nós andamos pela carne, nós começamos a dar cabeçada. Nós começamos a nos atropelar e andar errado, e acontecer coisas erradas na nossa vida, e nós não entendemos por que está acontecendo tanta coisa errada. Porque nós saímos do propósito de Deus e entramos no nosso propósito. E quando nós entramos no nosso propósito, as coisas começam a ir de mal a pior. E nós começamos a não entender Deus. Então a todo tempo Deus nos mostra como andar no Espírito, como ser dirigido pelo Espírito. Então Ele nos deu a sua palavra, para que nós possamos nos basear na sua palavra, e como andar no Espírito. Amém? Tem uma coisa em Gênesis que muitas vezes nós não entendemos. Quando Caim matou Abel, primeiro a Bíblia nos diz que Caim era plantador de frutas, de legumes, de verduras, e Abel era criador de ovelhas, criador de gado. E a palavra nos diz logo de princípio que Caim, das suas primícias da lavoura, ele trouxe e fez uma oferta a Deus. É uma coisa que às vezes aqui nós não falamos muito, mas eu quero falar muito sobre ofertas. Não se entra no átrio do Senhor sem ofertar. Nós temos o péssimo costume de chegar na presença do Rei sem nada nas mãos. Nós só queremos receber, e nós não queremos dar nada a Deus. Deus nos deu a terra inteira e nós não devolvemos nada a Ele. E Caim devolve a Deus aquilo que é a primícia da sua plantação.
Ao passo que logo em seguida Abel veio e ofertou da primícia do seu rebanho, trouxe o primogênito do seu rebanho e ofertou a Deus. E a palavra nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Aí alguns falam assim: mas Caim ofertou do pior. Não, a Bíblia não fala que Caim ofertou do pior. Mas Abel ofertou o melhor. Também a Bíblia fala que ele ofertou do melhor, mas que isso não era a diferença. Qual seria a diferença do que Caim ofertou e do que Abel ofertou? Eu só vejo uma diferença. Caim não ofertou conforme o Espírito, mas Abel ofertou conforme profeticamente que Deus ia dar o seu filho único lá na frente. Então Abel ofertou da primícia do seu rebanho e deu o primogênito do que ele tinha. O melhor do seu rebanho era o primogênito, e ele deu o primogênito a Deus. Ele deu o seu primogênito a Deus, e isso profetizaria que Deus também daria do seu melhor, que era o seu filho único, o primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. Então Abel ofertou conforme o propósito de Deus, e Caim caiu o seu semblante, ficou triste, ficou chateado porque Deus não aceitou a sua oferta. E Deus disse para Caim: Caim, se agires bem, certamente te virá o bem, mas se agires mal, o teu pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Amém? Então o nosso pecado é o que? Andar pela carne. Nós andamos pelo que nós desejamos, pelo que nós queremos, e não consultamos o Espírito de Deus para saber conforme e como nós vamos andar. Amém? Hoje eu vou falar, porque muitos de nós, como Caim e como Abel, nós nos sentimos às vezes como Caim e achamos que Deus tem preferências, e pensamos assim: não, Deus tem preferência e por isso que ele não gostou de Caim, mas ele gostou de Abel porque ele tinha preferência por Abel. Quantas vezes nós nos sentimos assim e achamos que Deus gosta mais de um do que de outro? Você já se sentiu assim alguma vez? Você já pensou que o seu pai gostava mais do teu irmão do que de você? Algumas vezes você já pensou isso: meu pai gosta mais do fulano do que de mim mesmo. Eu sou a ovelha negra da família e sou pisado, sou criticado. Aí você traz isso para a igreja, você leva isso para o seu trabalho, você leva isso para onde você vai, você leva esse sentimento de que você é prejudicado porque as pessoas gostam mais do outro do que de você. Mas Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e Ele vai cumprir o seu plano, e você está incluído no plano de Deus. Embora talvez você não saiba, mas você está incluído no plano de Deus, e muitas vezes você rejeita o plano de Deus, e outro toma o seu lugar, porque você rejeitou aquilo que Deus tinha para você, você não deixou acontecer, e você rejeitou aquele projeto, e Deus colocou outro no seu lugar. Embora tudo está dentro do plano de Deus, mas Deus nos mostra isso que Ele faz. Vamos ver Gênesis 25. No capítulo 25, versículo 20. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmão de Labão arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim,
por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Nós vamos falar de Esaú e Jacó. Esaú era o primeiro, era o primogênito. Esaú nasceu para ser o primeiro, para ser o primogênito e receber a bênção dos pais e a bênção de Deus, a bênção de Abraão era para Esaú. Esaú, a palavra Esaú quer dizer vermelho, ou cabeludo, ou peludo. E Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. Jacó, quando nasceu agarrado, eles disseram: se chamará Jacó, porque veio agarrado ao calcanhar do seu irmão. Muitas vezes nós viemos falar que o nome Jacó quer dizer enganador, e Israel leva essa fama até hoje, fala que Israel é um povo enganador. Não, isso é uma lenda. Jacó quer dizer aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Então o nome Jacó quer dizer aquele que agarra. Esaú nasceu para ser o primogênito, Esaú nasceu para ter a bênção. E Jacó, já desde o ventre, ele lutava por essa bênção. Nós vamos falar de Jacó, nós vamos ver a determinação de Jacó. Muitos de nós queremos a bênção, mas nós não temos determinação. Nós nos conformamos com aquilo que já acontece, nós nos conformamos com aquilo que já está no mundo. Nós achamos que Deus já fez assim, então que seja assim. E muitas vezes nós não lutamos por aquilo que nós queremos, nós ficamos esperando cair do céu. Mas Jacó não, Jacó já começou a lutar no ventre da mãe dele, ele já começou a lutar pela primogenitura. Ele queria ser primogênito, ele queria a bênção, ele dava valor naquilo que Deus tinha dado. Mas Esaú, com o tempo você vai ver que Esaú não deu valor à bênção. Já Esaú cresceu e se tornou caçador. E seu pai gostava muito de Esaú, porque gostava da caça de Esaú e da comida que Esaú fazia para ele, era gostosa. Então Isaac gostava muito de Esaú, amava Esaú. Ao passo que Jacó era um homem caseiro, Jacó era um homem que ficava do lado da mãe. Então a mãe gostava muito de Jacó, porque Jacó era um homem pacato, era um homem mais simples e perseverava na casa dele, junto com a mãe. Quando os dois cresceram, começaram a tomar os caminhos das suas vidas. E a Bíblia nos diz que Esaú, ele pega e casa com 2 mulheres que é filha de heteus. Se você conhece a lei judaica, se você conhece a lei bíblica para o povo judeu, Deus proíbe eles de casarem com um povo estranho. As mulheres teriam que ser do próprio povo, para não se misturarem. Em todo o tempo Deus está nos direcionando para o Espírito. Toda a Escritura, Deus está nos direcionando para você andar conforme a vontade dEle no Espírito. Então, primeira coisa que Deus fala: não se mistura. Hoje nós temos muito julgo desigual, crentes casando com não crentes, e causa um monte de problema. Ah, mas então nós vamos segregar. Não, não é isso. É que a pessoa, se você casar com pessoas que está fora daquilo que você crê, você vai ter problemas. Salomão, no fim da sua vida, ele se perdeu com mulheres que adoravam ídolos. E aqui
Esaú já começa mal. Ele vai para o povo Eteu e conquista 2 mulheres e traz para ele, e casa com 2 mulheres que não era judia, que não era do povo judeu, que não era de Deus, que não tinha a mesma fé, que não andava no mesmo caminho, andava numa fé diferente. E a Bíblia diz que essas 2 mulheres se tornaram amargura para a mãe de Jacó e para Isaac, porque elas não criam no mesmo Deus, porque elas não andavam no mesmo caminho. E hoje muitas vezes nossos filhos estão aí e nós não ensinamos os nossos filhos a achar uma pessoa compatível com a sua fé, que esteja andando conforme a sua fé, e você começa a ter problemas, porque essas pessoas que estão fora da igreja vão levar o teu filho para fora da igreja, ao invés do teu filho trazer ele para a igreja, eles é que vão tirar o teu filho da igreja, e vai levar para fora, e vai ser idólatras. Então Esaú já começou a andar errado, já começou pelo caminho errado, julgo desigual. Embora nós ficamos tristes por isso, mas tem uma pessoa bacana ali, é boazinha, mas ela é de outra religião. Meu irmão, não caia nessa, vai te dar problema. Se não tiver a mesma fé que você, vai te dar problema, vai te impedir de andar no caminho do Senhor. Salmo número 1, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. E quando você está com uma pessoa que não é crente, que não é evangélica, que não professa a mesma fé que você, ela vai te reter no caminho dos pecadores, e não vai deixar você crescer em Deus. Então você não vai saber o Espírito, você não vai andar no Espírito, e vai começar a andar na carne. E você andando na carne, você vai começar a andar igual Esaú, por caminhos errados, como Caim andou por caminhos errados, e não entendeu a palavra do Senhor, e não entendeu o caminho do Senhor. Uma das coisas, mulher etéia, casou errado. Segundo passo de Caim, de Esaú. Esaú era caçador, então ele saía a caçar e não levava muito a sério as coisas. E quando voltou, pegou Jacó fazendo um prato de lentilha, um refogado de lentilha. E ele, cansado, disse para Jacó: Jacó, me dá um pouco dessa lentilha. Como que chama Jacó? Aquele que fala assim, aquele que agarra as oportunidades. Jacó imediatamente viu uma oportunidade, virou para ele e falou: eu te dou, eu te vendo pela tua primogenitura. Jacó não roubou, Jacó não enganou, Jacó comprou a primogenitura de Esaú, comprou muito barato, mas comprou barato porque Esaú não deu valor àquilo que Deus tinha dado para ele, que era a sua primogenitura. E Esaú disse: para que me serve agora eu ser primogênito se eu estou morrendo de fome? Quantas vezes você pensa assim: para que me serve ser crente agora se eu estou dessa necessidade? Para que me serve ser crente agora se eu estou passando todos esse sofrimento? Para que me serve ser crente agora se eu estou doente? Para que me serve ser crente agora se meu filho está perdido? Para que me serve ter a bênção de Deus se tudo está dando errado na minha vida? Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós não damos valor à primogenitura? Nós não damos valor àquilo que Deus nos deu antes de você nascer. Ele já te enviou para isso e já te deu essa bênção, e agora muitas vezes você joga fora essa bênção de Deus por um prato de lentilha, por qualquer mixaria. De que me adianta, o jovem fala, de que me adianta ir para a igreja se todo mundo está indo no bar beber? De que me adianta ficar na igreja se lá no bar está cheio de mulheres bonitas, está cheio de homens bonitos? Para que me adianta eu ficar dentro da igreja? É melhor eu ir para o bar. São pratos de lentilhas que nós estamos pegando e trocando
a nossa bênção por coisas, por mixarias. Assim Esaú trocou a bênção dele. E Jacó, como aquele que agarrou mais uma oportunidade e comprou a bênção de Esaú. Indo mais para frente, o pai Isaac estava para morrer e disse para Esaú: Esaú, meu filho, vai, faça uma caça e caça alguma coisa e me traz e faça com aquele tempero que eu gosto, para que eu coma e te abençoa. Eu quero te abençoar. A mãe Rebeca, ouvindo isso, falou para Jacó: Jacó, teu pai vai abençoar seu irmão. Vai e pega um cabrito, eu vou fazer um tempero e você vai pegar a bênção. Por que a mãe dele falou isso? E disse para ele: traga a bênção. E ele disse: mãe, meu irmão é peludo, meu irmão cheira ao mato, e meu pai, logo que perceber que eu não sou o meu irmão, ao invés de ele me dar a bênção, ele vai me dar a maldição. E Rebeca diz assim: faça o que eu te mando, e a maldição caia sobre mim. E Jacó foi e fez o que ela mandou. Ela pegou pele de cabrito, colocou nas mãos de Jacó, colocou no pescoço, e colocou a roupa de Esaú nele, e ele foi receber a bênção do pai. E recebeu a bênção do pai. Logo em seguida chegou seu irmão Esaú: pai, eu quero a bênção. Ele falou: mas você já recebeu a bênção? Não, eu não recebi. Já recebeu, já dei a bênção. Ah, é meu irmão. Meu irmão, minha irmã, Jacó enganou. Esaú não tinha vendido a primogenitura para ele. Quem ia enganar ele era Esaú, que ia pegar a bênção, que já era de Jacó. Esaú não tinha vendido a primogenitura para ele? Então por que ele queria a bênção de primogenitura agora? Aí Esaú falou: vou matar meu irmão. Vou matar meu irmão. Assim que meu pai morrer, eu mato ele. A mãe, ouvindo aquilo, falou: meu filho, teu irmão quer te matar. Vai embora daqui. Vai para a casa do meu irmão e toma uma mulher das filhas do meu irmão. Agora você imagina Jacó saindo. Devia ser um moleque ainda, devia ter seus 19, 20 anos, e ter que sair para o deserto sozinho, com medo, morrendo de medo do irmão, que o irmão vinha atrás e matar ele. Saiu aquele menino sozinho, e ali ele teve um encontro com Deus numa noite, e Deus dizendo que iria abençoá-lo como abençoou Abraão e como abençoou Isaac. E ele disse: se o Senhor for comigo na minha jornada, e eu voltar são e salvo, de tudo que eu ganhar eu te darei o dízimo, eu te darei 10%, de tudo aquilo que eu ganhar eu te devolvo 10%. E Jacó foi. Jacó, chegando à casa do seu irmão, tinha um poço onde bebiam os rebanhos, e ele vendo ali, chega Raquel. Devia ser uma menina bonita, pastora de ovelhas. Ele logo se encantou por Raquel e abriu o poço para que
a ovelha dela bebesse. E perguntou para ela quem era ela, e ela disse que era filha de Labão, o irmão da mãe dele. Estava em família. Jacó se apaixonou por Raquel. E chegou em Labão e disse: Labão, eu quero me casar com a sua filha menor. Labão: é melhor dar a você do que dar a outro. Então, trabalha para mim 7 anos, e eu te darei Raquel. E a Bíblia conta que Jacó trabalhou para Labão 7 anos, muito feliz. E aqueles 7 anos passou tão rápido que ele nem percebeu, pelo tamanho que era o amor que ele tinha por Raquel. Quando chegou a data dele se casar, Labão colocou, no dia da noite de núpcias, Labão colocou Leia, ou Lia, no lugar de Raquel. Devia estar muito escuro, né? Porque na tenda ele não viu. Dormiu, mandou ver. Quando acordou no outro dia, não era Raquel. Certo? Acordou com aquele narizão batendo nele, né? Devia ser mais feinha, né? A Lia, né? Mas em tudo Deus nos dá uma lição. E ele chegou para Labão e disse: Labão, você me entregou a Lia e não a Raquel. E Labão disse: no nosso costume se casa a mais velha, depois a mais nova. Trabalha para mim por mais 7 anos, e cumprindo essa semana da Lia, eu te entrego Raquel. E ele concordou. Aquela semana ele ficou com Lia, na outra semana ele tomou posse da Raquel, e trabalhou mais 7 anos por Raquel. Meus irmãos, às vezes Deus nos dá aquilo que deseja o nosso coração. Às vezes não, a maioria das vezes Deus nos dá aquilo que deseja o nosso coração. E o coração de Jacó era por Raquel. Devia não, a Bíblia nos conta que ela era muito bonita, muito formosa, de aparência. E Jacó ficou apaixonado por ela. Mas Deus não falou que ia abençoar Jacó? Ao passo que você vai seguindo na história, você vai ver que Jacó tem que dar graças a Deus de Deus ter colocado Lia, de Labão ter, até mesmo no engano de Labão, quando Labão enganou Jacó, colocando Lia, que era aquela que ele não gostava, mas era uma mulher de mais caráter. A Lia teve a maioria dos filhos de Jacó. Lia não era estéril, Raquel era estéril. E Lia deu a maioria dos filhos para Jacó, que eram 12 tribos que ia ser. Lia deve ter dado 6 filhos homens e mais 1 ou 2 mulheres, mais uma mulher para Jacó. E se você for ver a história de Raquel, quando Jacó sai da casa de Labão, Jacó trabalhou mais 7 anos, trabalhou 14 pelas filhas. E aí ele disse para Labão: Labão, agora eu quero trabalhar pela minha riqueza, pela minha vida, pela minha família. E fez um acordo com Labão, que toda ovelha que nascesse salpicada ou escura era de Jacó, as outras eram de Labão. Para encurtar o assunto, em 7 anos, por mais 7 anos, Jacó trabalhou para Labão e se tornou riquíssimo, porque Deus era com ele, porque Deus o abençoava. Quando ele se tornou mais rico do que Labão,
Labão e os outros irmãos de Raquel sentiram ciúme, porque Jacó enriqueceu mais do que eles. E Jacó, vendo que eles já eram meio contrário a ele, pediu para ir embora, para voltar para a terra dos pais. E quando Jacó ia voltando para a terra dos pais, Labão foi atrás de Jacó para matar Jacó. E Deus disse para Labão: não toque nesse ungido. Meu irmão, se você é um ungido de Deus, se você é um escolhido de Deus, o inimigo não vai tocar em você. Deus não vai permitir que ele toque em você. Quando você anda nos caminhos do Senhor, quando você anda conforme o Espírito de Deus, o inimigo não lhe toca. E Labão, chegando até eles, disse para Jacó: e já vim aqui buscar os meus ídolos. E Jacó fala: com quem tiver você faça o que você quiser. E Labão procurou entre todo o arraial os ídolos, e não achou os ídolos. E com quem estavam os ídolos? Raquel sentou em cima das coisas e roubou os ídolos do pai dela. Raquel era idólatra, Raquel era mentirosa. Idólatra, mentirosa e estéril. Então muitas vezes aquilo que você escolhe do teu coração não é a pessoa mais perfeita. Às vezes a pessoa é formosa, muito bonita, mas não tem um caráter. Não tem um caráter bom, não tem um caráter cristão. Isso não é regra, porque tem muitas pessoas que são bonitas e também têm caráter. Mas muitas vezes aquilo que você escolhe do teu coração, às vezes não é a pessoa certa. Como Esaú buscou as mulheres de Eteia, e não eram as mulheres certas. E agora Jacó se apaixonou por Raquel, e não era a mulher tão perfeita. E ela era estéril. E aí Jacó orou por ela, ou ela mesma orou a Deus. E Deus, por amor de Jacó, fez com que ela tivesse 2 filhos, que se chamam José e Benjamim. Mas meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes aquilo que aparentemente nasceu para ser, pode não ser. Raquel nasceu linda, bonita, perfeita. Jacó já olhou de cara e se apaixonou por ela e pensou: é essa a mulher da minha vida. Muitas vezes aquilo que aparentemente é, não é. Na verdade a mulher da vida dele era Léia, era Lia. Mas Deus fez com que ele fosse abençoado da mesma forma. Meu irmão, se você anda no caminho do Senhor, de qualquer forma, todas as coisas cooperam para o teu bem. Quando você anda no vento do Espírito, quando você anda nos caminhos do Espírito, todas as coisas cooperam para o teu bem. E Jacó continuou seguindo em vitória. Jacó, quando foi voltando, no meio do caminho, disseram para ele assim: olha, seu irmão vem com 400 homens armados para te matar. Novamente Jacó em luta. Aí você pensa: puxa, mas Jacó não era abençoado, mas Jacó não recebeu a bênção de primogenitura, Jacó não recebeu a bênção de Abraão, a bênção de Isaac. Mas você viu a luta da vida dele? E agora o irmão quer matá-lo.
E ele pega toda aquela riqueza que ele conquistou com Labão, tudo aquilo que ele conquistou em 20 anos, em 21 anos, agora ele coloca na frente dele, e coloca e põe empregados para dizer, se hora que Esaú chegasse, dizer para ele assim: ó, isto é presente do meu senhor Jacó para o meu senhor Esaú. E ali ele colocou um por um, colocou 40 camelos, depois 40 jumentos, depois 40 ovelhas, e assim ele foi colocando, tudo presente para Esaú. Quantos aqui gostaria de ganhar 40 camelos? Você não está dando valor nos camelinhos, né? E quantos gostaria de ganhar 40 jumentos? Meu irmão, minha irmã, o camelo naquela época era o melhor carro que existia. Quantos gostariam de ganhar o melhor carro, 40 melhores carros hoje? O segundo melhor carro na época era o jumento, mais 40. Você gostaria de ganhar mais 40 BMW? 40 Ferrari? Será que Jacó estava rico? Presente. Inteligência, sabedoria, esperteza, agarrar aquilo que Deus te dá. A vida você tem que ter sabedoria. E quando Esaú chegou até ele, ele se ajoelhou 7 vezes diante de Esaú. 7 vezes ele se prostrou diante de Esaú. Por que 7 vezes? Você sabe quantas vértebras você tem daqui a aqui? 7. 7 cervical, 7 vértebras cervical. Sabe por que Deus colocou no seu pescoço 7? Para sempre você se humilhar 7 vezes. 7 vezes 7, 7 vezes 70, se humilhar sempre. Ele não precisava se humilhar. Ele comprou a bênção, ele não roubou. Ele comprou, e Esaú não deu valor na bênção e vendeu para ele. E agora Esaú queria matá-lo, e mesmo ele sabendo que ele estava com a razão, ele deu todos aqueles presentes para Esaú, e assim mesmo ele se prostrou 7 vezes na frente de Esaú, dizendo para Esaú: sou teu servo, sou teu servo, sou teu servo. Humildade de Jacó. E Esaú falou: não, eu estou rico também, não preciso desses presentes. Ele disse: não, pega os presentes. Quantos daqui já ia pegar o presente e já ia levar embora de volta? Ele não quis pegar 40 BMW, ele não quis pegar 40 Ferrari, e agora ele quer devolver, e você: não, pode devolver. Não, presente é presente. Jacó falou: não, é teu, pode levar embora. Sabedoria. Meu irmão, quando você dá um presente para agradar alguém, esse presente, a pessoa se sente obrigada a nunca mais tocar em você. É uma sabedoria. Eu acho gozado, meu irmão, se você vai querer você quer isso é costume judaico. Você quer alguma coisa do presidente, você leva um presente para o presidente. Você quer alguma coisa do governador, você pega um presente e leva para o governador. Você quer alguma coisa do prefeito, pega um presente e leva para o prefeito. Isso é sabedoria. Aí muitas vezes nós chegamos no altar de Deus e não trazemos nenhum presente para o Rei dos Reis.
E a Bíblia diz: entrai nos seus átrios com presentes, com ofertas, com sacrifícios. E nós queremos chegar diante de Deus querendo o favor de Deus e não queremos levar nada conosco. Nós não queremos devolver nada a Deus. Nós queremos a benfeitoria de Deus conosco, mas nós não queremos dar nada para Ele. E Jacó entendeu isso. Jacó disse: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, certamente de tudo que eu ganhar eu devolvo 10%. É um presente para Deus. Tudo é dele, tudo pertence a Ele, mas Ele quer ver o teu coração. Se no teu coração tem humildade, se o teu coração tem reconhecimento, se o teu coração tem um sentimento de servo, humildade. E Jacó, antes de encontrar com seu irmão, estava ali, afastou, deixou todos os rebanhos, deixou a família e se afastou para orar. E quando estava orando, eis que apareceu um varão e lutava com ele, e ele lutou com esse varão, e ele lutou com esse varão, e ele lutou, e amanheceu o dia, e esse homem disse para ele assim: me solta porque eu tenho que ir embora, já vai clarear o dia. Ele: não te solto enquanto você não me abençoar. Eu não te solto enquanto você não me abençoar. E esse anjo falou: como é seu nome? E ele disse: aquele que agarra. E o anjo disse: pois agora você não é mais aquele que agarra, agora você se tornou príncipe, porque você lutou com os homens e venceu, e agora lutou com Deus e também venceu. Então agora o teu nome não é mais aquele que agarra, mas é aquele que é príncipe. É Israel. E o nome, e tocou na coxa dele e puxou o nervo da coxa, e ele ficou manco, ficou aleijado. E quando bateram o olho de longe, viram que vinha um homem lá. Mancando. De certo, uns diziam: é Jacó. Outros diziam: não é Jacó. A outro: não é Jacó. Aí eu dizia: não, não é Jacó. É Jacó? Não é Jacó. Jacó não manca. Não, mas aquele manca, então não é Jacó. Mas a cara é de Jacó, o rosto é de Jacó, o corpo é de Jacó, mas Jacó não manca. Aí quando chegou perto era Jacó mancando, e ele disse: não é mais Jacó, agora é Israel. Vocês estão certos, não é Jacó, agora é Israel. Meus irmãos, quantas vezes você já lutou com Deus pela tua bênção? Você já lutou?